I think you can get a little closer to the actual date if you touch the 1939 baby. 1939, baby. Wow, boy, brilliant. É completamente normal você entender todas as palavras que você ouve em inglês e mesmo assim entender nada do que estão falando. Certa vez, um canadense me mandou um áudio de uma reunião de vários brasileiros conversando em português, porque como ele não entendia muito bem em português, ele precisava de uma certa ajuda para entender o que estava acontecendo naquela reunião. E eu sou falante nativo de português brasileiro, pensei, com certeza vou entender tudo que estão falando. E de fato, eu entendi todas as palavras que eles estavam falando. Só que eu não tinha duas coisas muito importantes para entender do que eles estavam falando. Primeira coisa, o áudio não pegou a conversa desde o começo. Ele pegou o trem andando. Então, principalmente nos primeiros minutos, eu fiquei boiando. Não fazia ideia do que eles estavam falando. Segunda coisa, eles estavam falando de um assunto que eu entendia quase nada. Então, naquele momento, eu estava completamente descontextualizado, apesar de entender todas as palavras que eles estavam falando. Agora, pega uma pessoa que fala português como segunda língua. Não vai ficar mais difícil ainda? Isso significa que o meu português é ruim? Que eu não entendo as pessoas que falam português e que eu não falo português bem? Nada disso. Então, se você já entende bastante coisa em inglês, mas tem horas que você não entende quase nada, dá uma analisada. Será que não é um desses dois fatores que estão te prejudicando? Pode ser algum outro fator também, que a gente vai falar inclusive nessa aula. Mas esses dois atrapalham até mesmo o falante nativo do idioma. Então, essa aula é uma continuação da aula anterior. Se você ainda não viu a parte 1, tudo bem, você pode assistir aqui e depois você volta lá para parte 1. Porém, vai fazer muito mais sentido para quem já viu a primeira parte. Nós vamos continuar nossa prática de inglês com essa cena de Me, My Wife and Kids. E agora você vai assistir essa mesma cena que você viu agora há pouco, só que com o texto do lado para você acompanhar. Vamos lá. I think you can get a little closer to the actual date if you touch the 1939 baby. 1939, baby. Wow, boy, brilliant. Beleza, então nós já vimos na primeira aula que toda vez que o Junior toca no bebê, ele se sente mais inteligente. E na cena anterior a essa, ele conseguiu responder uma pergunta de uma forma um pouco inesperada, mesmo sem tocar no bebê. Daí, a mãe dele falou, touch the baby, toque, rele no bebê, touch the baby. E aí o Michael diz, I think... Eu acho que... Cadê o que? Seria o that aqui. E como já vimos em outras aulas, ele é oculto na maioria das vezes. Então, eu acho que você pode... Can é poder, conseguir, ser capaz, né? Então, eu acho que você é capaz, você consegue. Get a little closer. Daí vem aquele verbo que muita gente tem medo, né? Get. Totalmente dependente do contexto. O que é o contexto? É a situação que ele está sendo usada, a frase que ele se encontra. Nessa frase, get significa chegar. E a gente pode usar no sentido literal também. Por exemplo, chegar em casa, get home. Chegar aqui, get here. E se você for falar o nome de um lugar, você pode falar to. Por exemplo, get to the office, que é chegar no escritório. Aí no passado fica got. Então aqui ele falou to. Ó, get alguma coisa to. Então ele disse, eu acho que você consegue, né? Você é capaz de chegar um pouco mais perto. A little, um pouco mais próximo, mais perto. Closer. Close não é só o verbo fechar. Close também é próximo, é perto. No sentido literal de proximidade e também pode ser no sentido de relacionamento também. Uma pessoa pode falar que é próxima à outra. Por exemplo, nós somos chegados. We're close, por exemplo. Então ele disse, eu acho que você consegue chegar um pouco mais perto da data, date, verdadeira, actual. E aqui a gente tem um falso cognato. O que é um falso cognato? Uma palavra que parece muito com uma palavra em português, por exemplo, mas não é aquela palavra. Ela te engana. Então, actual parece atual, só que actual significa verdadeiro. Eu já tive vários alunos do meio corporativo, principalmente liderança, e se usa muito essa palavra em planilha, né? Tá lá, por exemplo, uma coluna, tá o forecast, que é o previsto, né, a previsão, e na outra coluna tá o actual, que é o real, é o verdadeiro. Então, de um lado a gente tem o valor que foi previsto e do outro lado tá o que aconteceu de verdade. É como se fosse a expectativa e a realidade. E é engraçado que muitos alunos, mesmo em cargos mais altos, assim, até diretores, acreditavam cegamente que actual era atual, porque a situação induzia o erro mesmo, né? Tipo, é o previsto e o atual. Mas não faz sentido, por exemplo, se você estiver falando de um indicador do ano passado. Tipo, ano passado foi previsto uma coisa e o atual foi... Não, atual não é atual mais, né? Se é ano passado. Então a gente chama de real, né? Actual é real. Então o Michael disse, eu acho que você pode chegar um pouco mais perto da data verdadeira. Por que ele tá falando isso? Porque o Junior falou, porque o Junior respondeu que a Segunda Guerra Mundial aconteceu entre a primeira e a terceira. Ele tá certo, mas não falou quando aconteceu necessariamente. Então ele falou que você consegue chegar mais próximo se você tocar no bebê de 1939. 1939. Note que datas, a gente separa assim, 19, 19, 39. 39. Então, ao invés de falar
1939, fica bem mais fácil dizer 1939. 1000 já teve uma certa mudança, porque muita gente fala o número literal também. Então, por exemplo, se eu disser 2025, vão entender que eu tô falando de 2025, né? Eu falei 20, 25. E se eu disser que algo aconteceu in 2005, também vai ficar claro, porque muita gente fala assim também. Já antes de 2000, é raro a pessoa falar um número por extenso. Daí, quando o Michael falou 1939 baby, foi um hint, né? Foi uma dica. E aí o Michael tocou no bebê e falou 1939 baby. E aí, por que ficou engraçado? Porque o Junior não ficou mais inteligente por tocar no bebê, né? O pai dele deu a dica. E a palavra baby foi usada em dois sentidos aqui, né? Um literal, por causa do bebê, e outro, como a gente viu na primeira parte, que é uma forma de falar querido, querida, chamando alguém de baby. Daí o Michael diz, wow, this boy is brilliant. Esse garoto é brilhante. E aí tem muita risada no fundo, né? Porque mostra que, na verdade, o Junior não ficou mais inteligente ao tocar o bebê. Só que depois acontece uma coisa que surpreende todo mundo. E eu já deixei o texto aqui, inclusive a tradução do lado. A gente não vai passar muito tempo nisso aqui. Use o que você viu até agora como contexto e acompanhe a cena. Vamos lá. There's more. More? 1939, Hitler's Nazi troops blitzkrieg Poland and World War II commences, plunging the world into the darkness of total conflict and setting the stage for the English bulldog Winston Churchill to lock horns with the devil of Deutschland. Ok, então o que aconteceu? Ele tocou no bebê, deu a resposta certa, só que não porque ele sabia, mas porque o pai dele deu a dica. Só que aí ele falou, there's more. Coloquei esse aqui só pra mostrar que ele gaguejou, né? There's more. E aí o pai e a mãe falam, more, mais. E aí ele metralha toda essa explicação aqui, elaborada, e que faz acreditar que realmente ele ficou mais inteligente por tocar no bebê. Daí em seguida tem a reação ao que aconteceu agora. Vamos ver. What happened? Was I right? You was right. You got it right. I was right? You were right. I'm smart. You're smart. Oh my God, I gotta go tell Vanessa. Ok, então ele ficou bem empolgado, né? Você deve ter notado várias vezes a palavra right. Vamos agora acompanhar com o texto. What happened? Was I right? You was right. You got it right. I was right? You were right. I'm smart. You're smart. Oh my God, I gotta go tell Vanessa. Ok, então ele falou, what happened? O que aconteceu? What happened? Ele gaguejou algumas vezes, né? What. O som da letra W pura é what. Como a gente aprendeu na última aula, em inglês, as pessoas são alfabetizadas com um método fônico, não silábico. Então, consoantes são pronunciadas sem vogais, muitas vezes. Então, por exemplo, a letra W já é o som de W, mesmo sem ter nada na frente. Aí ele fala, what happened? O que aconteceu? What happened? Was I right? Eu estava certo? Olha só, se eu dissesse I was right, seria eu estou certo, afirmando. Was I right? Já vira a pergunta. Eu estava certo? Estava correto? Was I right? Daí o Michael fala, it was right. Estava certo. E eu percebo que muita gente se atrapalha com it, porque fica traduzindo na cabeça it como isso. E não tá errado traduzir como isso. Só que você tem que lembrar que em português a gente não fala isso toda hora. Em português eu consigo falar estava certo, sem falar o isso, sem falar um ele, sem falar um ela, sem falar quem que era. Eu posso só falar estava, direto o verbo, né? Tipo, estava certo. You got it right. Você acertou. Quando você get alguma coisa right, significa que você acerta. Quando você get algo wrong, você erra. Então imagina numa prova, eu quero dizer que eu acertei 10 questões. Então eu vou falar I got 10 questions right. Eu acertei 10 questões. Então no lugar do it, fica o que você quiser mencionar. Ah, eu errei 2. I got 2 questions wrong. Eu errei 2 perguntas. Então, I got, eu falei aqui no meio o que é que eu errei e falei o wrong depois. Então, you got it right. Você acertou. Mais um uso de get que você aprendeu hoje. I was right. Daí, temos aquele tipo de exemplo que mostra que a gramática não manda muita coisa na prática. O que eu quero dizer com isso? Eu posso bater o pé e falar que o certo é was I right? Essa é a forma correta de elaborar essa pergunta. E posso dizer que é errado falar I was right com o tom de pergunta. Sim, no papel tá errado. Porque quem manda no idioma é o falante nativo do idioma. Eu já dei vários exemplos em outras aulas do português, de regras gramaticais do português que raramente são obedecidas na prática. Gramaticalmente falando, é errado falar I was right como pergunta. Na prática, muita gente faz. Mas note que quando ele fala I was right, tem um tom de pergunta mais intensificado. Porque was I right? Só de você falar was I, já se entende como pergunta pela construção da frase. Quando você fala I was right, você é obrigado usar um tom de pergunta, senão vai parecer uma afirmação, um comentário, tá? Então ele fala, I was right? Muita gente faz isso quando é surpresa. Mostra que você tá surpreso quando você usa a mesma construção de uma afirmação, só que pra perguntar alguma coisa. Daí o Michael diz, you were right. Você estava certo. You were right. Olha só o quanto que a gente tá usando aqui o verbo to be.
Muita gente apanha pra isso, né? Tipo, nossa, aquela tabelinha, não consigo decorar, não entra na minha cabeça, o verbo to be. Claro, a gente não usa tabela pra falar. A gente usa frase pra falar. A gente usa contexto pra falar. Were, por exemplo, significa era, estava. Serve pra nós também. Éramos, estávamos. We were. Serve pra eles e elas também. Eles eram, eles estavam. They were. Was serve pra eu, ele e ela, né? I was, eu estava. He was, ele estava. Também é era. Perceba que tudo isso aqui fica muito mais complicado sem contexto, sem exemplo, sem aplicação. Daí o Junior fala, I'm smart. Eu sou inteligente. E os pais dele dizem, you're smart. Você é inteligente. Olha só, you are, que você é, você está. De novo aqui o verbo to be. Ficou you're. You're smart. Ao invés de you are, ficou your. É errado falar you are. Não. You are and your são a mesma coisa. E aproveitando your, é o mesmo som de your de seu. Sua. Daí o Junior diz, oh my god, e não terminou. Começou uma frase nova, algo muito comum. E aí ele fala, I gotta go. Eu tenho que ir. Coloquei aqui entre parênteses, pra gente lembrar aqui que gotta significa have got to, que também é o mesmo que have to. Se você ainda tem dúvidas sobre gotta, tem uma aula aqui no canal que eu falei bastante disso. Então ele disse, eu tenho que contar pra Vanessa. Eu tenho que falar pra Vanessa. E eu gosto de fazer essa dupla tradução. Por contar, falar, dizer. Vai quebrando aqueles padrões na nossa cabeça, achando que só tem um jeito de traduzir as coisas, só tem um jeito certo de falar as coisas. Sendo que o idioma é muito mais flexível do que isso. Agora, os pais do Junior vão conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Vamos ouvir. How did he know all of that, Michael? You didn't feed it to him subliminally. Well, that's the magic of the magic baby trick. Só pelo tom de voz deles já dá pra entender mais ou menos o que estão falando, né? Mesmo que você não entenda as palavras em inglês, você já percebeu que ela tá um pouco indignada pelo que aconteceu e o Michael tá agindo de forma bem natural e parece que ele já esperava por isso e tá explicando o que que é. Tudo isso a gente entende antes de entender o inglês. E a gente precisa disso pra adquirir o vocabulário e ficar na nossa cabeça. Por isso que é tão difícil automatizar o aprendizado de idiomas. Tem muito site, tem quiz, tem aplicativos, tem até a inteligência artificial hoje em dia, que sim, podem contribuir pra caramba. Só que pra aprender uma língua, você precisa de pessoas. Idioma é uma coisa humana. Você precisa ver pessoas. Você precisa ouvir o idioma complementado pela linguagem corporal, pelo tom de voz, pelo contexto cultural. Mas, Gabriel, então você tá falando que eu tenho que ir pra um outro país pra aprender a língua? Não precisa. Tem internet hoje, tem filme, tem série. A gente tem tudo isso pra simular uma imersão no inglês e trazer o inglês até nós. Vamos agora acompanhar então com o texto. How did he know all of that, Michael? You didn't feed it to him subliminally. Well, that's the magic of the magic baby trick. Então ela perguntou, how did he know all of that, Michael? Como que ele sabia tudo isso, Michael? Did, já conjugou todo o restante da frase pro passado. Então know, que é o verbo saber, ficou sabia. All of that é tudo isso. E ela falou bem rápido, falou all of that. Como a gente viu na primeira parte, muita gente fala só ao invés de of, ao falar mais rápido. Aí ela complementou, you didn't, opa. Então aqui a gente já sabe que é uma frase no passado e que também é negativa. Você não alguma coisa no passado, né? You didn't feed it to him. O que é feed? Feed é alimentar, não apenas no sentido literal. Eu posso, por exemplo, falar que eu vou dar comida para os cachorros, dizendo que eu vou feed the dogs. Então dar comida, alimentar. Dar alimento, né? Feed. E feed também é o verbo alimentar no sentido de informações. Então, por exemplo, eu vou alimentar uma planilha. Vou jogar os dados lá, né? Coletar informações. Então, eu vou feed the spreadsheet. É bem comum. Nesse exemplo, ela falou feed de informação. Né? Tipo, você não informou ele, você não alimentou ele com essa informação subliminalmente. Ou subliminamente. Não lembro como é que é em português. Enfim, de forma subliminal. Daí o Michael fala, well, bom, essa é a básica. Ele inventou essa palavra. Básica. Por que básica? Por que ele inventou essa palavra? Porque baby começa com B e magic começa com M. Misturou, ficou bagic, né? A mágica do bebê, porque toda vez que o Junior rela no bebê, ele fica mais inteligente. Ele falou, essa é a básica do magic baby trick. Trick significa truque. Então, um truque de mágica nós chamamos de magic trick. Trick também é um verbo enganar. Posso dizer, you tricked me. Você me enganou. E nós já aprendemos há 2 aulas atrás que toda vez que você vê esse hífen entre palavras, significa que essas 2 palavras representam a característica do que vem em seguida. Então, é um truque disso daqui, do bebê mágico. E é uma piada, houveram risadas logo em seguida, e é uma coisa muito legal desse tipo de série, né? Porque você ouve a risada, você sabe que ali houve uma piada. Talvez você possa não ter entendido o que aconteceu, então você vai meio que buscando a graça ali, né? Tipo, o que foi engraçado? Qual que é a piada? O que eu não entendi aí? Vamos lá pra próxima cena. What it does is give you the confidence to unlock the knowledge that's already inside of your head. But I didn't know he had any knowledge to unlock. Então olha só quanto gesto, né? Eles estão apontando pra cabeça. E olha, muitas vezes você vai entender bem o que as pessoas estão falando
pela gesticulação, principalmente naqueles momentos que tem palavras que tem várias aplicações. Pensa, por exemplo, se eu falar que tem uma criança chupando a manga. Se eu só falo isso, você pode imaginar uma criança com uma fruta na mão, né, chupando a manga. Mas se eu fizer um gesto e mexer na manga da camisa, tipo, ó, tinha uma criança chupando a manga aqui, ó, nessa parte aqui, a fruta, manga, não vai nem passar pela sua cabeça, porque eu apontei, eu gesticulei, então eu dei mais direção pro que eu tô falando. Isso ajuda pra caramba. Vamos agora então acompanhar com o texto. What it does is give you the confidence to unlock the knowledge that's already inside of your head. But I didn't know he had any knowledge to unlock. Nota como que ela falou unlock. Na última aula nós vimos vários exemplos, aqui tem mais um, de como que a letra O é mais aberta em inglês, né? Tipo, não é unlock ou O de avó. Ficou tipo unlock. Tipo, parece uma letra A. Não significa que é errado você falar unlock com O. Vão te entender? Claro, um sotaque estrangeiro, que não é um problema ter sotaque, não é uma coisa errada. Porém, toda melhora vai começar na audição. Então, se você nota esse som, se você identifica ele mais cedo, você vai acabar passando isso pra sua pronúncia sem querer, sem esforço. Igual o seu sotaque quando fala português. Você não escolhe o seu sotaque quando você vai falar. Você fala baseado no que você foi exposto. A maioria das coisas que eu te ensino aqui nessas aulas são ferramentas pra você se munir, sabe? E usar pra você aprender inglês, pra você melhorar o seu próprio inglês. Voltando ali, então, o Michael fala what it does, né? O que faz, o que isso faz, isso o quê? Ele tá falando da mágica. Ele sempre se refere a alguma coisa. Então ele falou que o que essa mágica faz é te dar, give you, né? Dar a você a confiança, the confidence. A confiança para desbloquear ou destrancar, unlock. Note aqui um padrão interessante que você vai ver bastante em inglês. Lock é trancar, unlock é destrancar. Assim como lock é bloquear, unlock é desbloquear. Un é um prefixo muito presente em inglês. Então, quando você se depara com uma palavra que tem un no início, dá uma olhada no que vem depois do un. Às vezes você conhece aquela palavra, e aí você vai ver que é o contrário dela. Então, por exemplo, unnecessary é desnecessário. Unimportant, não importante. Undo é desfazer. Ajuda demais a entender. Tem outros prefixos que fazem isso, só que esse é bem usado. É muito parecido com des em português, né? Tipo, desfazer, desbloquear. Então, o que essa mágica faz é te dar a confiança para desbloquear o conhecimento, knowledge, that's already, que já está, na sequência fica aqui, está já, that's already inside, dentro of your head, da sua cabeça, of, com som de V, of. Só que o Michael falou só a. Volta depois na cena e nota como ele fala inside a, ao invés de inside of. Assim como os exemplos que nós vemos na parte 1 dessa aula. Daí ela diz, but I didn't know, mas eu não sabia. De novo, didn't, já sabe que a frase é negativa e sabe que é no passado. Sabe que é eu não, alguma coisa no passado. Então, eu não sabia. I didn't know. He had. Eu não sabia que ele tinha. Cadê o quê? Tá oculto aqui, né? Poderia ter um that se quisesse. I didn't know that he had. Eu não sabia que ele tinha qualquer conhecimento, any knowledge, pra desbloquear. Porque o Michael falou, olha, esse truque aí do bebê mágico, ele desbloqueia qualquer conhecimento que já tá dentro da sua cabeça, né? Já tá inside of your head. Ela fala, mas eu não sabia que ele tinha conhecimento algum pra desbloquear. Tipo, eu achei que tava vazia a cabeça dele. Aí muita gente pode enroscar aqui no N. Nossa, Gabriel, mas N eu achava que era algum, alguma, ou até muitos, né? Como a gente faz em português muitas vezes. Tipo, tem N motivos pra fazer tal coisa. Então é o seguinte, N depende da frase. Se ela for positiva, N significa uma coisa. Se ela é negativa, ela é outra. Quando a frase é negativa, N pode significar nenhum, nenhuma, algum, alguma ou qualquer. Vou te dar alguns exemplos. Alguém fala assim, I don't have any problem. Tradução, eu não tenho nenhum problema. Você já tem um não na frase, N significa nenhum. Outra tradução, eu não tenho problema algum. I don't have any problem. N foi algum, no sentido de nenhum, de zero. Assim como no exemplo que nós vimos. Olha, eu tenho certeza que alguma coisa foi nova pra você nessa aula. Você vai sair dela sabendo mais de quando você começou. Então, me conta aqui nos comentários o que foi novo pra você, o que você aprendeu. Ou simplesmente, ou pelo menos, marque sua presença aqui embaixo. Escreva presente. Cheguei até o final, porque não é qualquer um que chega até o final de uma aula assim. É só quem realmente tem interesse, gosta de inglês, tem sede e curiosidade para aprender mais. Parabéns por chegar até aqui e usar o seu tempo, que é uma coisa muito importante, para o seu desenvolvimento e ao mesmo tempo me ajudar no meu propósito como professor de idiomas. E já aproveitando que você está me ouvindo até agora, considere se tornar membro do canal. É um valor bem baixinho para você ter acesso antecipado às aulas. Você pode assistir antes de todo mundo e tem prioridade nos comentários. Eu vou esclarecer suas
suas dúvidas antes de todo mundo. E claro, você me ajuda financeiramente. Que isso, Gabriel? Tá querendo ganhar dinheiro em cima da gente? Bom, quanto mais dinheiro ganhar com o YouTube, mais aulas eu vou fazer pro YouTube. Então eu acho que não é só eu que vou ganhar com isso, né? Muito obrigado por chegar até aqui e te vejo na próxima aula.